Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, ouvimos muito, falamos pouco. A gente vai abrir os nossos corações aqui para falar sobre artistas que a gente gosta muito, mas comenta tão pouco aqui nesse programa. Certo, meus amigos comentadeiros? Certíssimo. Mas antes o que, Renan Guerra, que está recuperado depois de ficar correndo para lá e para cá no C6 Fest? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo, ou quase tudo. Além disso, você pode apoiar o nosso trabalho em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5, você ajuda a manter o nosso programa existindo. Você recebe vários conteúdos com bastante antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e também ouve fofocas nas nossas gravações ao vivo aqui no Zoom. Hoje foi caprichado aqui, Renan caprichou nas fofocas aqui, ó. E hoje com a gente, nós temos a volta dele, o ouvinte mais forte, o nosso He-Man aqui dos podcasts, Marco Antônio Gomes. A gente tem Leonel Moura, Júlia Paterniani, Jefferson Kozenieski, Tuane Malman, Fábio Júnior, Gabriela Ramos, Vinícius Correia, Fabrício Neri, que entrou agora e não desativou o seu áudio. E um nome novo aqui, ó, Mark Dovakin, chique, internacional, russo. Vou falar que é russo. Assim. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast, gente. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Vamos. Pessoal, a gente vem aqui toda semana, traz 1000 novidades, lançamentos, nomes que ninguém nunca ouviu falar na vida, mas a gente fala muito pouco das coisas que a gente realmente gosta, das coisas que a gente volta a ouvir no fim do dia, depois que acaba as gravações e que só sobra tristeza e uma garrafa de vinho, e aí a gente volta para esses artistas. Como que foi para montar essa seleçãozinha para vocês? Foi difícil, Isadora Almeida, você que já chegou reclamando? Sim, como sempre, né? Eu tenho que trazer esse lado aqui pra equilibrar com a alegria de vocês. Amigo, eu não fui muito nesse lugar. Eu fui mais em, tipo, artistas que realmente eu não falo muito aqui, que eu gosto. Pensei em alguns que foram não descobertas, mas tipo que eu fui talvez um pouquinho mais a fundo nos últimos anos, vamos colocar assim. Entendi. Daí tem umas coisinhas também aqui que é mais de sempre, tá uma mistureba aqui, os 5 artistas que eu escolhi. E vou pedir até a ajuda de vocês, porque eu acho que vocês gostam também. Boa. Eu acho que eu tô um pouco no lugar da Isa, de ser coisas que eu gosto, mas sei lá, tipo, acabou não dando pra falar tanto, porque algumas coisas aqui não lançaram tantas coisas assim. Então eu devo ter falado, tipo, uma vez quando lançou e nunca mais deu pra voltar a falar. Mas são coisas ótimas que eu continuo ouvindo desde que rolou essa primeira dica. Então eu tô mais nesse caminho. Vai ser um artista de jazz, humorista, comunista que você vai trazer aí. Isso. Olha, eu acho que ninguém aqui é comunista. Talvez também nenhum humorista. Ai, é Nossa, triste. Capitalistas tristes, parabéns. E você, Renanzinho? Eu acho que pra mim pegou uma coisa de que a gente trabalha muito aqui com lançamentos, a gente fala muito de… Apesar de a gente revisitar histórias e coisas de outros anos, a gente acaba muito focado em lançamentos e pautas mais quentes. E aí a gente acaba falando de artistas que estão na ativa ou estão produzindo coisas. E aí às vezes tem esses artistas que acabam não encaixando muito nas pautas que a gente trabalha. E aí eu fui pra esse lado. Então tem alguns artistas que eu já citei aqui no programa, que vocês sabem que eu gosto, mas que eu não falo muito. E tem alguns que até eu já falei, mas eu acho que é sempre bom falar. Então meio que nessa linha, assim. Hoje é o dia do lado Z da MPB dos anos 70. Pior que nem você vai nem ver. tá tão nesse coisa, nem tá tão nesse mundo. Vai ser assim, os saltimbancos de Paranapepi. Não, sabe assim? Tipo, os- uns nomes que não existem, assim. Tipo, de Os Francisco Beltrão. saltimbancos drag queen, sei lá. Não, pior que tem pra todos os gêneros no meu coisa. Eu não sei, gente. Boa. Vai ser muito Então, já que interessante. você tá pra todos os gêneros, Renan Guerra, comece você. Qual que é a sua primeira escolha aí da noite? Nos surpreenda. Bom, a minha primeira escolha, eu vou com uma coisa que eu às vezes não falo tanto aqui, mas eu amo muito. E é uma das minhas bandas preferidas dessa fase anos 80, em que as gravadoras investiam nas coisas mais absurdas possíveis. Tá. E a gente podia ter bandas fazendo sons malucos. E nesse caso é o Dead Can Dance.
A banda formada pela Lisa Gerrard e o Brendan Perry. É uma banda que eles são australianos. Depois a banda cresceu ali em Londres. Eles eram lançados pela 4AD. Eles duraram ali dos anos 80 até 1998. E depois eles retornam nos anos 2000 para alguns lançamentos. Mas eu acho que o interessante do Dead Can Dance é que eles começam como uma banda meio de dark wave. Só que aí eles vão adicionando vários outros elementos. Então tem música que vem da renascença europeia, tipo folk music esquisitésimas. Aí tipo world music, música Fica africana, maluco. música medieval. As coisas vão só piorando, assim, ficando cada vez mais malucas. Então, eu acho que isso é super interessante e você tem como descobrir muitas coisas. Muitas pessoas conhecem o trabalho da Lisa Gerrard a partir do trabalho dela de trilhas sonoras. Então, é possível que muita gente conheça ela pela trilha sonora de Gladiador, que ela fez ao lado do Hans Zimmer. E eu acho muito interessante esse encontro da voz da Lisa, que tem uma certa delicadeza, com a voz do Brendan, que é super mais forte e diferente. Eu acho que todas as experiências que eles experimentam são muito interessantes. E aí eu recomendo 3 discos de diferentes momentos do Dead Can Dance. Primeiro eu indico o Spleen and Ideal, de 1985, que é essa coisa bem gótica deles, assim. Tem um pouco de pós-punk, então é aquela coisa Que bem anos chique. 80. Eu acho esse disco excelente. E aí depois tem o disco deles que é meio que o mais pop da banda, que é o Into the Labyrinth, de 1993. Que tem ali Carnival is Over, que é tipo o grande sucesso, o grande hit pop deles. E eu acho também um disco muito bonito, que eu acho que é bem o momento que eles mais conseguem encapsular todas essas referências super esquisitas de uma forma super interessante dentro do trabalho deles. E por último, eu recomendo o Anastasis, de 2012, que é quando eles voltam. Que eu acho que É um muito disco bom. muito bonito, muito classudo, assim, muito bem construído. Enfim, eu acho que é uma banda que tem muita coisa a ser descoberta. E eu acho que por eles terem esses hiatos, essas coisas, às vezes a gente acaba não falando tanto deles. Mas eu quis recomendar, porque eu acho que sempre vale a pena descobrir a voz da Lisa Gerrard e do Brendan Perry. Ai, que tudo, amigo. Perfeito. Amei. Eu super vou ouvir. Então vai lá ouvir e traga suas dicas também, Isadora. Gente, eu vou começar com uma aqui. É a única que foge, tá? Que é tipo mais recente. Mas é que eu gosto muito dessa banda e eu sempre me vejo voltando a ouvir as 2 unidades de álbum que eles têm, mas eles lançaram um álbum agora ao vivo que é muito maravilhoso. Saiu ano passado e eu também fiquei presinha nele. Que é a Royal Headache, que eu falei acho que uma vez aqui. É uma banda também australiana, de Sydney. É bem loucurinha, assim, é tipo rock de garagem, punk. É bem tipo faca na bota. Eles têm esses 2 álbuns, né? O Royal Headache de 2012 e o High de 2015. E lançaram Eu ouvi muito esse Então, de 2015. É exato, muito bom. o High é muito, muito bom. Sério, é tipo uma joia perdida, assim. Eu acho muito absurdo. E aí tem esse Live in America que eles lançaram ano passado, ao vivo, que é tipo muito foda, muito foda. E enfim, não falo muito aqui porque é isso, tipo, é uma banda que começou acho que em 2008, 2009, aí lançou esses álbuns e acabou. Tipo, acabou tem uns anos já, muito triste eu fiquei. Mas é isso, eu acho que eles também encapsularam, existe isso? Encapsularam? Sim. Acho que existe, tá. É isso, obrigado. Essa é isso. Não, zoeira. Eu acho que eles encapsularam muito o que viria a ser depois a cena, assim, de punk que tá rolando, principalmente no Reino Unido, eles lá longe, mas também tem umas coisas na Austrália que reverberam o que eles estavam fazendo. Sabe, acho que é meio aquelas bandinhas seminal, assim, que, enfim, ninguém deu muita bola na época. Acho que é Estavam à isso. frente do seu tempo. Exatamente, amigo. Aí eles falaram, não vou mais fazer nada, ninguém gosta. Aí deu um ano, começou todo mundo a estourar nas rodinhas e pós-punk, punk, enfim. É isso, perderam o bonde, Royal Headache. E você, Nick Silva, que tá tão à frente do tempo que já tá vivendo até no passado, já inverteu a ordem. O que você traz pra gente aí? Eu escolhi só bandas dos anos 2010 pra cá, assim. Então acho que não tem nada
muito antigo. Como era moderninha. A primeira coisa que eu quero trazer é uma banda californiana chamada Cianvar. É um super grupo formado por... Noco. Formado por... Siang! Ai, eu adorava esse Siang. Tem membros do Dance Gavin Dance, Hail the Sun, Stolas, A Lot of Birds, que são basicamente bandas de emo e seus cogêneros ali, tipo... É uma banda bem maluca, assim, que vai para um campo do rock progressivo, meio post-hardcore, meio psicodélico. É uma banda que durou muito pouco, na verdade. Eles se formaram em 2013. Aí tem um EPzinho de 2014 que é maravilhosíssimo, assim. São 6 músicas muito faca na bota, assim. Acho que eles conseguem experimentar dentro de todos esses estilos de um jeito muito, muito legal. Aí em 2016 eles lançam o primeiro álbum que chama Stay Lost, que é bem legal, assim, tipo, é uma coisa mais extensa. Acho que eles experimentam coisas diferentes ali dentro da mistura que eles propõem, mas eu ainda acho esse EP, assim, maravilhoso. Acho que por ser curtinho, por ser, enfim, tão direto, assim, ele é muito potente. E aí acaba que em 2019 a banda entra num hiato, então... não sabemos quando a banda vai voltar. Pelo que eu entendi, eles não tretaram, eles só, tipo, foram, né, tocar suas bandas de origem. Então, em algum momento, a banda pode voltar e vamos esperar, porque realmente é algo bem legal, um som bem maluco, assim, pra quem gosta desses emo meio experimental, meio post-hardcore. Enfim, vale muito a pena. Boa. E você, amigo Kleber? Para minha primeira escolha, eu trago um artista que influenciou James Blake, Frank Ocean, Sufjan Stevens, Anony, Caribou, Perfume Genius. Estou falando de Arthur Russell, cantor, Eu ia escolher, não escolhi porque eu sabia que você ia escolher. Olha como a gente é conectada, amiga. Produtor norte-americano, um cara que circulou por diferentes estilos. Ele tem envolvimento com o minimalismo, com a disco, com o folk, com a música experimental, com o jungle pop, com a eletrônica. Ele foi muito ativo entre o início dos anos 70 e começo dos anos 80. Depois ele passa por uma fase onde ele começa a gravar tudo em casa, ele fica muito caseiro. Ele tinha um problema de acne no rosto, então ele tentava meio que sempre se distanciar de todo mundo. Ele era um cara muito tímido, muito reservado. E o Arthur Russell, como muitos dos artistas dos anos 80, acaba falecendo em decorrência do HIV/AIDS, só que antecipando essa partida dele, ele começa a registrar muita coisa em fitas cassete, em fitas magnéticas, em vários registros, pilhas e pilhas e pilhas de músicas, de canções. E quando ele morre, quem fica com os direitos desse material são os pais deles, mas os pais dele tinham um carinho muito grande pelo companheiro do Russell, que é o Tom Lee. Então meio que o Tom Lee vira o administrador do espólio do Arthur Russell, e ele que começa a vasculhar esses arquivos em parceria com outro cara, que é o Steve Cunson, que é meio que o administrador da Audica Records, que é o selo responsável pelos lançamentos do Arthur Russell. Então o Arthur, ele foi um cara muito ativo na época dele, mas que ele não impactou diretamente muitas pessoas. Ele só foi ser descoberto depois, e aí eu quero frisar o papel da Pitchfork nesse processo, que desde os anos 2000 sempre fizeram um mapeamento da obra dele, colocaram em listas, fizeram entrevistas com as pessoas, trouxeram outros artistas para falar sobre a obra do Arthur Russell. E ele tem, além dos trabalhos dele, ele tem outros projetos paralelos, como o The Necessaries, que é um projeto de power pop, e o Dinosaur L, que é o projeto dele de música eletrônica. Inclusive, o Dinosaur L é o nome do selo do James Blake, justamente por conta disso, que é o selo de música eletrônica. E aí eu trouxe aqui 5 discos que eu considero essenciais da obra do Russell. O primeiro é o World of Echo, de 1986, que é o segundo álbum de estúdio dele, e essa é uma das obras mais lindas e únicas da década de 1980. Aí a gente vai para uma série de discos lançados posteriores à morte dele. O primeiro é o Another Tough, de 1994. Aí a gente tem o que talvez seja o mais popular, que é o Calling Out of Context, de 2004, o Love Is Overtake Me, de 2008, e o mais recente, que pra mim, assim, é um absurdo, é fantástico, que é o Pictures of Bunny Rabbits, de 2023. Ele é um disco
ele foi montado a partir de várias sessões próximas. Ele, tipo, são canções gravadas meio que numa sequência, assim. É uma descoberta relativamente recente do Tom Lee. E pra mim é um dos melhores trabalhos da carreira dele, assim. Então, é um tipo de som muito esquisito quando você ouve nas primeiras vezes o trabalho dele em carreira solo. Mas você fica muito fascinado. As letras são sempre muito bonitas, muito vulneráveis, assim. E é, de novo, um artista que a gente perdeu muito jovem, que seria incrível se ele tivesse ainda hoje compartilhando seus trabalhos com a gente. Eu vi sim, agora eu tô vendo a capa. Deixa eu fazer um adendo aqui também. O Iowa Dream é muito bom. O de 2019 é muito bom. Muito lindo. Que vai mais pro folk ali, mais pro acústico. Bom, minha segunda escolha é uma banda que eu gosto muito, que eu já vi show deles algumas vezes e eu tenho uma caixa com todos os discos que o Sesc me mandou, que é o Premeditando Break. Eu adoro eles. A gente sempre brinca aqui falando do Grupo Rumo, porque é uma das coisas da Vanguarda Paulista que eu mais falo. Mas o Premê é tipo, enquanto o Rumo é o irmão cabeçudo que foi pra USP e quer fazer poemas, o Premê é o irmão que faz piada, que fica fazendo trocadilho, que faz essas coisas. A maioria das pessoas conhece algumas pessoas do Premê. O Vandi Doratiotto apresentou durante anos o Bem Brasil na TV Cultura. Então, ele é ator, fez muitas coisas. Ele fazia propagandas também de uma marca de eletrodomésticos que eram super famosas nos anos 90. O Mário Manga é o pai da Mariana Aidar, ele também é um músico super importante. Tem vários artistas importantes. Quando eu citei aqui, eu indiquei o documentário sobre o Maurício Kubrusli. Alguns dos músicos do Premê aparecem nesse filme. É uma banda super importante pro Maurício. E aí ele lembra, durante o filme, uma das músicas que ele lembra como canta é São Paulo, do São Paulo, que é aquela versão tipo New York, que eles fazem pra cidade de São Paulo. E esse é o grande hit do Premê. Mas o Premê é muito curioso porque eles eram uma banda bem diferente das outras bandas da Vanguarda Paulista. Eles tinham ritmos e possibilidades muito ricas e que brincavam um pouco com essa questão de serem canções muito bem-humoradas. Mas é que eu acho muito interessante que, sei lá, nos anos 90 a gente teve, até nos anos 80 mesmo já tinha, mas virou uma tendência que a gente tinha muitas bandas no Brasil que eram, sei lá, engraçadonas. E a maioria dessas bandas envelheceu muito mal, porque geralmente, tipo, o humor deles vinha de um lado que era, sei lá, tipo, ser homofóbico ou ser racista, coisas assim. E eu acho que o do Premê é muito interessante que o tempo vai mostrando o quanto eles eram, tipo, à frente do seu tempo. Porque muitas coisas que eles tentaram lançar nos anos 80, por exemplo, foram censuradas. É o caso de Rubens, que depois foi regravado pela Cássia Eller, que é uma música que fala sobre o amor de dois homens. E tem um jeito de cantar que influenciou muito a Cássia Eller da forma… O próprio Premê, assim como toda a Vanguarda Paulista, influenciou muito a Cássia Eller, e foi uma referência muito clara para ela. A versão dela de Rubens é excelente, mas Rubens é uma música que ele fica falando sobre a dificuldade de eles assumirem, porque ele tá apaixonado pelo Rubens, até que ele termina a música falando: Rubens, eu acho até que dá pé esse negócio de homem com homem, mulher com mulher. E aí isso regravado pela Cássia é perfeito. Para as coisas do Premê, eu recomendo o primeiro disco, Premeditando Break, de 1981. E depois o Quase Lindo, de 1983. É no Quase Lindo que tem São Paulo, São Paulo. E por último, eu indico o disco que eles lançaram já agora nos anos 2000, com algumas dessas coisas que foram censuradas lá atrás, que eles lançaram em 2019, quando saiu a caixinha do Premê pelo selo Sesc, que é o Como Vencer na Vida Fazendo Música Estranha, volume 7. E aí tem meio que algumas coisas que ficaram censuradas, tem versões novas de coisas que eles adaptaram. E então é um disco bem divertido. Enfim, eu gosto muito do Premeditando o Break. É isto. Tudo. Boa. Isa. Vamos lá. É uma banda que sempre, assim, me fascina, porque eu acho muito difícil tudo. Eu acho tudo muito intenso, tudo muito curioso. As letras me deixam completamente maluquinha. E no caso, eu vou trazer o R.E.M., os pais do indie.
Olha, eu não imaginava você trazendo. Gata. É porque eu acho que é uma, como eu posso dizer, o R.E.M. é uma educação contínua, sabe? Porque eu nunca Total. consigo entender Tem tudo. tanta coisa pra descobrir Tem também, né? tanta É muita coisa pra coisa. descobrir. Exatamente. E eu gosto de bem, sabe assim, com o pezinho só na pontinha, assim, só pra molhar, assim, tipo, ai! Então, eu ainda não ouvi toda a discografia do R.E.M. Eu tenho os meus favoritos, mas assim, é isso. Eu acho que o Michael Stipe é uma das mentes mais brilhantes da música. Tudo que ele acha do mundo, tipo, me intriga. Eu adoro ler as entrevistas dele. Eu acho ele sempre um babado que este homem tem para contar. O resto da banda também, todos divos, todas as entrevistas são muito legais. Os vídeos ao vivo, tipo, recomendo todo mundo a dar uma olhada. E, poxa, é uma banda que, né, tipo, se juntou ali no começo dos anos 80, na Geórgia, tipo, putz, no meio do nada ali, e tinham muito pra contar, pra definir. Eu acho que os clipes, tudo, a linguagem deles, tudo que eles colocavam em cena, assim, tipo, tudo era muito interessante, tudo era muito fácil de ser absorvido, ao mesmo tempo que era complexo, sabe? Tipo, eu acho que inspirou muitas Nossa, bandas. É verdade. Tipo, sabe? Até, sei lá, Nirvana, Pavement, todo mundo que veio depois sempre falou com o maior respeito do Michael Stipe e de todos da banda. Tipo, eles são muito foda, assim. Eu tô assim, falando muito do Michael Stipe porque ele é um cara que, tipo, sempre me intrigou muito, assim. Ele é uma das figuras que eu acho mais doidas e sãs do rock. Que teve que sair duas vezes do armário. Do armário. Porque a gente esqueceu que ele já tinha saído do armário. E aí ele teve que falar. E é uma dessas coisas absurdas, porque a primeira vez que ele saiu do armário era nessas coisas nos 90, que era tipo assim: ai, Michael Stipe está muito magro, será que ele não está doente? E aí ele falou: gente, não, eu sou gay, mas eu não estou doente, eu estou ótimo. Eu vi isso, revi isso, procurando umas coisas que realmente ele teve que falar uma outra vez. Tipo assim, ué, gente, mas vocês não sabem que eu sou gay? Tipo assim, vou ter que sair do armário de novo aqui. Enfim. Pô, a R.E.M. merece um programa especial aqui, hein? Sim. Já vi que temos fãs. Temos fãs, exatamente. Bom, é difícil, mas acho que vale, né? O Murmur, que é o álbum de estreia. Uma das melhores estreias de todos os tempos, pra mim. É babado, mistura ali, tem umas coisas pós-punk, tem umas coisas jungle pop, tem umas coisas, tipo assim, mistura absolutamente tudo. É muito interessante esse álbum, como entender uma banda, assim, tá meio que tudo lá. Acho que o Out of Time tem que estar. Eu acho um puta álbum, tem hits gigantescos, assim, tipo... Acho que tem que estar. Acho que é legal, assim, pra quem vai ouvir pela primeira vez. E Life's Rich Pageant, que eu acho absurdo esse álbum, tipo, Cuyahoga, enfim, todas as músicas, tipo, eu acho muito legal. Eu acho que é um álbum completo, assim, eu gosto bastante. Vão te matar porque você não colocou o Automatic for the People. Ai, gente, tá bom, Night Swimming, tá tudo certo, mas puta, Everybody Hurts, eu odeio, cara. Ai, eu odeio. Você odeia Everybody Hurts? Eu odeio Fica tocando essa na Globo música. News acho que é por toda causa, hora. eu acho que é por causa do negócio da Médicos Sem Fronteiras. Sim. Puta, Verdade. eu peguei uma... Perdão, agora vão me massacrar mais ainda, mas é que, putz... Ai, gente, peguei uma birra com essa música. Mas antes era fixo, né? Então melhor que seja não sei, eu não gosto dessa música, eu nunca gostei dessa música. Acho que é a única música, eu amo assim, essa música. Perdão. Muitas pessoas se salvaram do suicídio por causa dessa música. Sim, eu sei, ela é linda, tudo que ela representa até agora, sabe? Perdão, gente, desculpa, mas pra mim não bate. Pra mim, a segunda eu vou com Rapaz Ego, que é um projeto português. Você tá inventando esses nomes Ele inventou todos o nome, hoje ele aqui. quis inventar. Rapaz Ego? Os portugueses, eles não sabem lidar muito bem com o nosso idioma, eles inventam Sim. coisas assim. Sim. Eu tinha falado dessa bandinha quando lançou lá em 2021, o primeiro e único disco dele até agora, que chama Vida Dupla. É uma coisa meio maluca, assim, é meio barroque pop, meio indie pop, meio pop psicodélico. Enfim, é umas letras meio malucas que fala sobre várias personalidades e, tipo, se entender como alguém adultecendo e tudo mais. Adultecendo? Crescendo. Sempre Eu adulto. entendi, eu só achei curioso o uso da palavra, parabéns. Que ódio. Mas é isso, assim, acho que é um disco bem interessante, assim, ainda mais porque a gente aqui no Brasil não está acostumado com o idioma deles. Então, é outra perspectiva de português, assim, tipo, tem coisas que eu tenho que ler pra entender e tal.
Mas enfim, é bem interessante, assim, são letras bem, bem divertidas. É um som bem levinho, assim. Só existe um disco até agora, chama Vida Dupla. É muito bom. E é isso. Pra minha segunda, eu vou me jogar nas pistas, porque essa dupla embalou minha vida durante vários momentos. Estou falando de Chemical Brothers, Tudo! projeto em parceria do Tom Rowlands e do Ed Simmons, formado em 1990 ali em Manchester, ou seja, no ápice das drogas, da fritação, da loucura, da psicodelia comendo solta. É um desses projetos fundamentais do movimento Big Beat, que é a eletrônica britânica da década de 1990 na Inglaterra, que tinha esse caráter mais grandioso de mesclar elementos de pop, de hip hop com as batidas eletrônicas. Tá meio que nesse grupinho ali do Fatboy Slim, do Prodigy e outros projetos do gênero. Eles são loucos por Beatles, principalmente o Revolver e toda a fase psicodélica, e eles tentam incorporar esses elementos da psicodelia da década de 60 nos trabalhos deles, e isso torna o som deles muito únicos, mas eles ainda incorporam elementos de Kraftwerk, Public Enemy, muito da Acid House do começo dos anos 90 ali. E eu acho que uma das coisas mais incríveis do Chemical Brothers é como eles foram muito inteligentes em trabalhar a questão do videoclipe para promover a música deles. Tanto que eles eram, assim, figura garantida na programação da MTV, do Multishow. Eram clipes inteligentíssimos. O clipe do Salmon Dance foi um mega viral nos anos 2000 ali. E aí eu trouxe aqui 5 discos que eu considero essenciais dessa fase inicial deles e trabalhos mais recentes. Eles têm uma trinca de discos que pra mim são perfeitos, que é o Dig Your Own Hole, de 1997, o Surrender, de 1999, que pra mim é a obra-prima deles ali, é absurdo, assim, esse disco, e o Come With Us, de 2002, que também é outro baita trabalho, que combina diferentes aspectos da música eletrônica. E nos últimos anos, eles também estão numa fase muito inspirada. Eles lançaram em 2015 o Born in the Echoes, que tem participação da St. Vincent, mais uma galera foda. E o que eu acho mais legal dessa fase recente, que é o No Geography, de 2019. Nossa, eu amo esse. Que é altamente psicodélico, tem várias músicas muito boas. Até me surpreendi que eu fui ver qual que eram as mais tocadas do Spotify, e tem pelo menos 3 desse disco que entraram. Que assim, é um trabalho excelente. Eu adoro que eu detesto a Aurora e eu amo ela nesse disco e ela faz muito muitas bom. vozes. É muito bom. Sim, é muito bom. Esse disco é foda Pode crer. demais. É eu acho bom. que é interessante que você falou isso dos clipes e dos singles, e o Chemical Brothers é uma coisa que meio, sei lá, as pessoas, quase todo mundo conhece alguma música do Chemical Brothers. Sim. Mas é muito bafo quando você vai ouvir os discos, e os discos são assim, construções de disco mesmo, que você coloca do início Sim. ao fim. Total, Ele te leva total. numa experiência, assim, então muito absurdo. Total. É muito bom. Quem tiver a oportunidade de vê-los ao vivo também, assim, é um puta set ao Ai, meu vivo. sonho. Assim, tem estrutura. Da última É vez que bem eles bom. vieram, eles foi trouxeram bem uns bom. robôs gigantes pra colocar no palco, assim, foi uma coisa Bem meio bom. colossal. Então, ouça Chemical Brothers, veja, assista os clipes, é uma Ai, banda que eu acho sério? que uma dupla que vale muito a pena mergulhar, que tem muita coisa pra descobrir ali. E principalmente fazer o caminho reverso, ouvir e depois ir atrás das referências, dos samples que eles usam, porque tem coisas assim espetaculares escondidas ali no meio. Arrasou. Bom, sou eu, né? Pra minha terceira escolha, eu vou com uma banda que toda vez que eu falo aqui surpreende, né? Porque é uma banda que os heterossexuais gostam muito, mas eu adoro muito também, que é o Manic Street Preachers. Nossa, Nossa, Renan, eu você morro. não cansa de me surpreender, juro. Ele É- sempre traz esse, ele Ele- gosta. Eu gosto Sempre muito vem. dessa banda. Eu passo mal. Eu acho que é uma banda que me interessa muito, porque eles têm uma carreira longa, eles surgiram no final dos anos 80. Eles fazem ali sucesso nos anos 90. Eu lembro que eu fui escutar eles a primeira vez, o The Holy Bible, que é o disco de 1994, porque tava naquele livro de 1001 discos para ouvir antes de morrer. Mas eu confesso que não é o meu disco que me fez me apaixonar por eles. E é curioso, porque tem uma história aí meio maluca, porque o primeiro vocalista e letrista da banda, que era o Richie Edwards, ele some em 1995, depois que eles lançam o Holy Bible, e aí ele é declarado morto em 2008, mas nunca acharam o corpo dele. Tem tipo umas misturas, uns mistérios aí meio malucos nessa história. Mas eu sou mais da fase posterior, que é quando o James Dean Bradfield assume
as perspectivas ali, assumir as letras e todas as coisas. Eu acho que o Manic Street Preachers me pega muito, porque nos anos 90 a gente tinha muito das bandas nesse lugar meio quase niilista, assim, de tipo, é uma geração sem muitos sonhos, sem muitas perspectivas. E eu acho que o Manic Street Preachers conseguia encapsular para mim essa perspectiva de você não necessariamente ter grandes sonhos e grandes arroubos sobre a vida, e você ter, às vezes, um certo desânimo, mas isso não fazia com que eles desistissem de todas as coisas, ou que eles ignorassem questões políticas que fossem muito importantes, assim. Então eu acho que tinha uma relação que eles conseguiam lidar com um certo desânimo perante o mundo, mas também tinha uma raiva que fazia eles aderirem a questões políticas muito fortes. Tanto que a banda é a primeira grande banda de música pop do universo capitalista a tocar em Cuba. Eles fazem um show em Cuba em 2001, que foi dançado como disco ao vivo, que se chama Louder Than War, Manic Street Preachers Live em Cuba. Foi gravado no Karl Marx Theatre, em Havana. E esse show tinha na plateia o Fidel Castro. E eu acho muito interessante porque… Tudo. O Fidel Castro viu o show. Eles avisam o Fidel Castro falando, o som da banda pode ser bem barulhento, talvez te incomode. E aí ele fala… Não, eu gosto de rock. Não, ele fala, o som de vocês seria mais alto que a guerra? Acho pouco provável. Uau, por isso que o nome do disco vira Louder Than War. Enfim, eu recomendo 3 discos que eu gosto muito. Então eu recomendo o dos anos 90, This Is My Truth, Tell Me Yours, de 1998, que tem uma das músicas que eu mais amo deles, que é If You Tolerate This, Your Children Will Be The Next, que é bafo. O Journal for Plague Lovers, de 2009, que eu também acho muito bonito, e esse tem várias das composições do primeiro vocalista que Esse é o que tem a desapareceu. capa do menino espancado? Isso, esqueci o nome desse artista. E o que eu mais gosto deles é o Postcard from a Young Man, de 2010. Esse é um dos que eu mais ouço, assim, eu acho muito, muito bom. As letras são muito boas. Enfim, é uma dessas bandas que vale… Às vezes eles têm um sotaque meio engraçado, então vale acompanhar as letrinhas ali. Você vai descobrindo e vai entendendo, que às vezes facilita pra você entender porque que eu gosto tanto. Boa. Isa. Vamos lá. Acho que vou trazer aqui a nossa bruxinha, Kate Bush. Tenho gostado tudo. cada vez mais. Gente, né? Tipo, é muito legal ver também o que essa diva fez ali, né? Tipo, nos anos 70, 80. Eu gosto muito, tipo, de arte rock. Eu acho muito interessante quando aparecem esses nomes interessantes, assim, que mexem com a cena pop. E imagino que na época ela deve ter sido assim, o estouro, né? Deve ter mexido com a cabeça de todas as pequenas bruxinhas que estavam ali olhando para a mamãe. A gente tem pelo menos umas 2 gerações ali de mulheres Sim. abertamente influenciadas por ela ali. Total, Sim. total. E os looks também. Gente, como pode? A identidade Os clipes, visual, né? os Tudo. clipes, tudo é muito chique, tudo é muito legal, tudo é muito conciso, assim, tudo é muito direto. Você entende pela capa do álbum o que ela tá querendo dizer, sabe? Tipo, eu acho foda a gente assim. Que já traz o conceitinho mastigado ali, mesmo que tenha muitas camadas. E é isso, eu tenho embarcado cada vez mais na Kate Bush, assim. E eu queria trazer 3 albinhos que eu gosto, que eu tô ouvindo mais, assim. Claro, o Hounds of Love é acho que é um dos melhores álbuns pop sempre. da Todos os música tempos. Temos pop. clássicos desse disco. Temos clássico desse álbum, exato, o Kleber fez na época. Um que eu não sei se… Talvez ele seja meio underdog, é o Red Shoes, eu acho bem legal. É de 93, eu acho um álbum bem interessante. E tem também o The Dreaming, que é bem nóia, que é uma coisa ali que ela tava querendo, sei lá, experimentar, acredito eu, né? Tipo, Mas o The Dreaming é talvez, tipo, a grande mãe das cantoras mais malucas possíveis. Então, Porque a Fiona exato. Apple é um dos discos que ela mais ama, é o que ela sempre cita. A Bjork também. A Ela é Bjork apaixonada também por esse ama, disco. todas as estranhas amam esse disco. Então Exato. acho que ele é aquele Exato. que fala no coração Formativo. das mulheres undergrounds. Exato, exato. E é por isso que eu também gosto… tá aqui no meu top 3, porque eu acho muito absurdo. Já começa, tipo, de um jeito assim…
Muito, muito foda. Então eu recomendo. Calma, se você nunca ouviu, vai ouvir Hounds of Love. Começa né? pelos Primeiro, começa. Depois quiser ouvir o Red Shoes também, que eu acho bem legal. Mas o The Dreaming é muito legal. Que começa Set in your Lap. Depois tem Put Out the Pin, que é absurda. Tem The Dreaming mesmo, que é a faixa, né, que leva. Nome do álbum é muito legal, gente. É muito interessante. É bem nóia. E é isso, eu recomendo fortemente. Um que também é bom de começar é o The Sensual World, de 89. E é muito bom. Esse é Uns bom. flirts com R&B, é um pouco Esse é mais bom. acessível. Isso que eu ia Ela é falar, mais safada, sexy. Ele é mais pop. Ele é mais pop. Ele é Bem mais pop, boa. Pra minha próxima, eu quero trazer jazz, porque todo mundo aqui sabe que eu gosto de jazz. E tem um artista que é meio novo, assim, que chama Corto Ponto Alto. Ele tá inventando. Não existe nenhuma Vocês estão dessas. deixando passar. Ele quis ser muito indie, ele quis fazer Oi, eu sou indie hoje. Pegar ele pelo pulo aqui. Ele é meio irlandês, meio espanhol. E aí o nome dele vem... O nome do cara é Liam Shortall. Então, o nome da banda vem de Shortall, né? Corto, que é curto, alto. Então, corto, alto. Basicamente, ele é um prodígio, assim, dessa cena UK. Ele, com 16 anos, já tava fazendo conservatório e tudo mais. Tipo, nos lugares fodão da Escócia e tudo mais. E aí, ele começa a lançar música em 2019. E ele tem uma coisa que... Ele traz um frescor ao jazz de incorporar coisa de música eletrônica, assim. Então, além da música eletrônica, do jazz, tem broken beat, dub, punk. Vai para uns campos muito diferentes. Acho que ele, assim como boa parte dessa cena UK de jazz, consegue inovar o estilo, levar ele para dançar com outras coisas ali. E acho que isso que torna tão interessante esse projeto. Ao contrário das minhas outras dicas, esse de fato tem 3 discos, apenas 3. O primeiro é de 2019, Live from 435, que são uma série de álbuns ao vivo. Tem o Bad With Names, que é um disco de 2023 fudido de bom. Esse ele chegou a concorrer ao Mercury Prize de 2024, é maravilhoso. No ano passado ele lançou o 30/108, que foi basicamente ele... É um projeto meio experimental, assim, de criar uma música por dia durante um mês. Então, tem esse rolê que às vezes é meio cansativo e tudo mais, mas ele testando ideias e possibilidades, assim. Enfim, é um nome bem interessante para acompanhar se você gosta de jazz, se você gosta principalmente dessa cena do Reino Unido. Boa! Pra minha terceira aqui, eu vou com uma banda que, vez ou outra, acabo falando. Esse ano, por exemplo, teve disco novo, eu acabei comentando. Mas é uma banda com uma trajetória tão longa que vale muito a pena mergulhar. Estou falando de Destroyer, banda de indie rock canadense do Dan Bejar. O Dan, que é conhecido também como um dos ex-integrantes do The New Pornographers. É um cara que tá aí há anos já na indústria. O Destroyers é formado em 1995 e eles costumam transitar por diferentes estilos. Tem muito de elemento de art pop, de poesia beat, de glam rock. O David Bowie e o Lou Reed são grandes referências do processo de composição do Dan Bejar. O jeito como ele canta, o jeito que ele compõe, lembra muito o Lou Reed, mas ele transita. A voz dele é muito característica também, é muito boa. É um coisa canto meio declamado. Meio... Isso. É bem assim mesmo, quase um personagem. O Nick imitou certinho agora, por sinal. Ele é ator, ele fez Wolf. E ele traz muitas coisas de, tipo, é uma poesia muito suja. Ele vai falar sobre sair à noite em busca de sexo, mas acabar parando pra comprar cocaína. E tem todo um universo de coisas que ele vai explorando ali. Que lindo, Eu fui conhecer por conta do Caput, de 2011, que eu acho que é o disco Mudou vidas. obra-prima deles ali, mas além dele quero trazer outros 4. O primeiro é o Destroyer Rubies, de 2006, que é um disco mais indie rock, um pouco mais guitarra. O Street Hawk A Seduction, de 2001, que lembra um pouco das coisas que eles faziam em começo de carreira, que era um som ainda tentando se encontrar.
O Poison Season, de 2015, que pra mim é impecável. É um disco que ele vai beber muito dos musicais da Broadway, tem uma instrumentação muito elaborada. E por último, o Labyrinthitis, de 2022, que é o disco que reforça esse lado mais eletrônico do Destroyer, que é uma coisa que tem sido bem característica nesses últimos anos. Chique. Bom, para minha penúltima escolha, eu vou com uma cantora brasileira, porque precisava ter alguma cantora brasileira nessa minha lista. E eu vou com a Daúde. Ela é uma cantora de Salvador. Ela teve esses dias, acho que no Altas Horas. Mas ela é um desses casos que, tipo assim, as primeiras coisas dela não estão nas plataformas de streaming. Os primeiros discos dela foram lançados pela Natasha Records, que ela era aquela gravadora, aquele selo da Paula Lavigne. Eu não sei qual é o BO, porque essas coisas não estão nas plataformas de streaming, mas isso dificulta com que as pessoas redescubram o som que ela faz. A gente pode necessariamente dizer ali que o som da Daúde tem muito a ver com a MPB, mas eu acho que é uma coisa, quando ela começa, os discos iniciais são muito a cara dos anos 90, então vão ter todas aquelas referências de você misturar coisas, criar conexões. Então ela vai misturar samba com hip hop, trip hop, todas aquelas referências, samples e tudo mais. Bebe muito daquele universo Filhas de Nenê Cherry, que é uma coisa que influenciou uma geração inteira. E a Daúde realmente é uma mulher absolutamente chique e as coisas são incríveis, assim. O primeiro disco dela, o Daúde, de 1995, é muito bom. Ela regrava alguns clássicos, assim, que são muito interessantes, tipo Chove Chuva, do Jorge Benjor, O Marinheiro Só, que é a adaptação que o Caetano Veloso fez para música clássica lá. Tem também Não Identificado, do Caetano. Aí ela vai gravar outros compositores como Leline, o Celso Fonseca, Luiz Tati, o Carlinhos Brau. O segundo disco dela, o Daúde, número 2, que é de 1997, eu acho que pode ser o perfeito para que as pessoas comecem a descobrir ela. Porque é o disco que tem a versão dela para Pata Pata, a música da Miriam Makeba. Ela fez uma versão nova nos anos 90. Inclusive, acho que ela ganhou VMB com esse clipe, alguma coisa assim na época. Que tem meio que ela sobrepõe uma faixa do Zé Cabaleiro. A música tem participação do Carlinhos Brau, é super moderna. Nesse disco ela grava o Lucas Santana e o Quito Ribeiro. Isso em 97, é bem antes do Lucas até lançar esse primeiro disco. É uma música chamada Afrolu do Multimídia, é um nome bem anos 90. Tem uma versão de Vamos Fugir, do Gilberto Gil, com participação do Djavan, que é chiquérrima. Tem uma música que o Herbert Viana fez para ela, que chama One Chanson Triste, que tem participação dele próprio também. Tem uma música com o Nelson Sargento, ela grava a Zélia Duncan, Sueli Mesquita e Luiz Capucho. Enfim, muitas coisas absurdas, é um disco completamente maluco. E aí, por terceiro, eu indico o que tem dela nas plataformas de streaming, que é o disco que ela lançou pela Real World Records no mercado internacional, que é o Neguinha Te Amo, de 2002, que é meio que para apresentar ela pro mercado gringo. Ela fez muito tempo carreira lá fora e viajou por muitos países do mundo todo. Mas enfim, acho que vale a pena achar aí no YouTube e em outras plataformas o que não está disponível, porque ela é uma dessas grandes vozes dos anos 90 e que por esses caminhos específicos, sei lá, hoje em dia ela precisa ser redescoberta. Tudo. Bom, vamos lá. Minha próxima escolha é Silverchair, mais uma banda aqui australiana. Amiga, não esperava. Adianta, o grunge. Ele fala alto pra mim. Mentira, depende da banda. Tem muita coisa que eu não gosto, não. Gente, mas é que assim, Silverchair é uma coisa que, putz, era inescapável quando você era criança. Tipo, putz, eu lembro de MTV, assim. O Daniel Jones com aquele cabelão loiro. Eu não entendia se era uma menina, um menino, menine. Eu não sabia o que era. E, assim, é muito surreal pensar que em 95… Caralho, esse álbum vai fazer 30 anos, legal. O Frog Stomp, tipo, eles tinham 15 anos, cara, quando eles lançaram esse álbum. Foi gravado em 9 dias. E eu acho, assim, muito absurdo esse álbum até hoje. Eu gosto muito. É perturbadíssimo, é baseado em, tipo, sei lá, fatos fictícios, mas tem muita inspiração também de, tipo, de amigo deles. É bem atormentado, assim. Problemas mentais são reais.
Exato, dores, tipo, adolescentes, assim, em altos níveis. Mas é muito louco pensar que, tipo, crianças de 15 anos escreveram aquelas letras e fizeram aquele som absurdo. Eu acho muito foda até hoje esse álbum. Então, esse é uma das minhas escolhas. Enfim, era muito legal ver eles, assim, tipo, na MTV eu gostava muito de ver ao vivo. Sempre foi uma banda que me impactou, assim, tipo, um trio absurdo, assim. O Daniel sempre colocava muita intenção, dava pra ver que ele tava meio que sofrendo, assim, cantando aquelas músicas. E não por acaso, né, ele teve anorexia, tipo, durante muitos e muitos anos. Tem aquela Foi música... a primeira vez que eu ouvi sobre anorexia. Eu também. Foi uma matéria sobre eles. Eu também. Que tem aquela música Anna's Song, né? Que não é pra uma mulher, é pra anorexia, no caso. E, enfim, sempre músicas muito pesadas, muito atormentadas. E eu vou escolher aqui... Pena que acabou. É uma banda que, assim, putz, eu adoraria dar milhões pra eles, tipo, fingirem que nada aconteceu. E, putz, eu queria muito ver esse show. Eu nunca consegui ver Silverchair ao vivo. Então eu vou Ai, amiga, no nível que tá, não duvido nada que volta. Hoje tudo tem chance de voltar. Mas é que o Daniel, ele é bem atormentado e eles são brigadíssimos, assim, com o... Ele parece com o baterista, tipo, eu não lembro o que é. pagando Vou te bem, contar eu vou te contar dois irmãos que também estavam bem brigados de dinheiro e fez voltar. Claro, né? Sempre. Tomara, que delícia. Putz, que delícia. Cada um num camarim, cada um viajando em um horário de voo. Tá de boa. Mas é isso, o Frog Stomp, o Freak e o Neon Ballroom são 3 álbuns maravilhosos. Muito grunge, muito rock alto, hein, moçada? É isso. Roqueira. Bom, já que Isa trouxe rock, eu vou trazer algo semelhante ao rock com Night Moves, que é uma banda que eu conheci lá por 2012, 2013. É uma coisa meio indie rock, meio country psicodélico, meio soul. É uma banda maravilhosíssima. Eles lançaram de forma independente um disco em 2012 que chama Colored Emotions, que ainda é meu preferido deles, assim. Eles lançaram meio que de graça no Bandcamp. A Domino curtiu e falou, opa, vem pro selo. E aí eles refizeram o disco, tem alguns overdubs, algumas produções que ganham corpo ali nessa nova versão do Colored Emotion, lançado em 2013. Mas é uma banda, eu não sei, eu gosto bastante dela porque ela transita entre tudo isso, assim. Tem umas letras meio reflexivas e tal. Mas o que mais me chama a atenção, na verdade, é essa parte instrumental, assim, de ser uma coisa quase country, assim. Eu não sou tão afeito ao country, então me leva para campos que eu geralmente não exploro. Eles, nos primeiros anos, eles lançaram bastante coisa legal. Eles lançaram em 2016 o Painted Days, também pela Domino's. E em 2017 o EPzinho Carl Sagan, que eu acho maravilhoso, assim. Cada um, eles dosam diferentemente os mesmos ingredientes, assim. Um vai mais pro soul, o outro vai mais pro lado country mesmo. E eles vão lançar um disquinho novo esse ano, que chama Double Life. Estou curioso. Os singles que lançaram até agora são interessantes. Vamos ver o que vem por aí. Boa, vamos para um artista que existe de fato aqui, então. Agora. As pessoas vão comentar nesse episódio que a gente pegou muito no pé do Nick. Eu já tô acostumado. E pegamos mesmo hoje. Vou com Groper, projeto da Liz Harris, cantora e compositora norte-americana, ela que veio ali de Portland, Oregon. É uma artista que começou a carreira produzindo seus trabalhos de forma totalmente independente, distribuindo CDR, tanto que depois, quando ela assina com os primeiros selos, tem o processo de resgatar esses trabalhos, mas ela tá ali desde o início dos anos 2000, lançando suas criações. Ela transita entre o drone, a música ambiente, o folk atmosférico, o dream pop, tem várias coisas ali. São obras sempre muito contemplativas, muito delicadas, muito imersivas. É um som que avança bem lentamente. Algumas canções são mais extensas, outras são mais curtinhas. Muito ruído, muita textura.
Ela é declaradamente influenciada pelo My Bloody Valentine, ela ama a obra do Kevin Shields, mas ela gosta muito do William Basinski também, que vai para esse campo da música ambiente. Ao longo da carreira, ela já colaborou com nomes como Chiu Chiu, o Roy Montgomery, The Bug, Jeffrey Cantu Ledesma, que eles têm um projeto paralelo chamado Raum. Eu amo ela, gosto muito, é uma artista que eu sempre vivo voltando para os discos dela, me traz uma paz, uma serenidade assim muito grande quando eu a escuto. E aí eu trouxe aqui alguns discos que eu considero essenciais. Para mim, a obra-prima é o Ruins, disco de 2014, que é sensacional. Há muitos anos, durante a pandemia, a gente tinha um programa um paralelo chamado Discos para Ouvir Antes de Dormir, onde eu meio que mergulho no processo de criação desse disco dela, que foi gravado em Portugal, assim, tem toda uma atmosfera fantástica. O segundo que eu recomendo é o Dragging a Dead Deer Up a Hill, de 2008. É o disco que marca essa transição dela para um selo independente, de ser um artista independente para assinar com um selo menor. AEA com Alien Observer, de 2011. São 2 discos que ela lança no mesmo ano, esse aqui é o meu favorito. Durante a pandemia, ela lança um disco chamado Shade, em 2021, que é lindo, lindo, lindo também. E para fechar, o The Man Who Died in His Boat, de 2013, que é o trabalho que destaca mais essa relação dela com o folk. De bônus, eu recomendo o álbum Foreign Body, de 2012, que é do projeto paralelo dela, que é o Mirroring, que é uma parceria dela com a Jessie Fortino, do Tiny Vipers. É lindo também, vai para uma coisa mais contemplativa, folk, quase psicodélica em alguns pontos. Então eu gosto demais de tudo que a Groper produz. Bom, para fechar, eu vou com uma mãe minha. Porque eu precisava de uma mãe, é uma mulher que eu amo muito. E eu poderia ficar um programa inteiro só falando dela e porque eu amo tanto ela. Que é a Aimee Mann. Muita gente conhece a Aimee Mann porque ela foi indicada ao Oscar com a trilha sonora de Magnolia, do Paul Thomas Anderson. Inclusive a bio dela no Instagram até hoje diz: eu perdi um Oscar pro Phil Collins. E talvez muitas pessoas conheçam a Aimee Mann por outros caminhos. A Aimee Mann tinha a sua banda, né, o Till Thursday. Tinha um grande hit dos anos 80, que é o Voices Carry. Com certeza vocês já ouviram essa música se vocês jogarem no Google. E a Aimee Mann também aparece em uma caralhada de séries e filmes. Ela aparece cantando, ela faz participações como atriz, então ela aparece em Buffy, ela aparece no Assassinato de Gianni Versace, ela aparece em Steven Universe, e ela aparece em Portland, ela aparece no Grande Lebowski, enfim, ela está em muitos lugares. Mas além disso, ela é para mim uma das grandes compositoras dos últimos 30 anos. E não sou só eu que acho isso, porque a NPR e a Pace também já colocaram ela em listas de grandes compositoras da história. E eu acho que é muito interessante isso, porque ela, quando você ouve o som, às vezes você só, tipo assim, a gente que não, como o inglês não é a nossa primeira língua, às vezes a gente não se conecta tanto com as letras de cara. Mas ela tem uma coisa de, geralmente, fazer composições sobre esses personagens que são meio à margem, personagens meio perdidos, ou ela lida com temas muito complexos e muito pesados. Acho que isso fica claro já ali na trilha sonora de Magnolia, que é o grande sucesso dela, tanto que essa é a piada quando ela participa em Portlandia, porque eles ficam só pedindo pra ela cantar a trilha sonora de Magnolia, e até que ela fala assim: eu não aguento mais cantar essa merda. Tanto que eu não vou indicar que vocês ouçam a trilha sonora de Magnolia, eu vou indicar que vocês ouçam 3 outros discos. O primeiro é o Whatever, de 1993, é o disco de estreia dela. Esse foi o disco que entrou na lista de 1001 álbuns para ouvir antes de morrer. O Elvis Costello considera 4th of July uma das 500 músicas favoritas da vida dele. E o Nick Hornby escreveu no livro dele 31 músicas, um capítulo sobre I've Had It, que é outra faixa desse disco. Esse é um disco bem tipo pop rock, singer-songwriter dos anos 90, assim. Então é bem inicial, acho que é super gostosinho pra quem não conhece nada dela. 4th of July e Stupid Things são realmente, assim, delicinhas. Em segundo, eu indico um disco ao vivo dela, de 2004, que é o Live at St. Anne's Warehouse. Eu acho que esse apresenta bastante. Aí tem as músicas ali do
Magnolia. Tem também Pavlov's Bell, que é a música que ela canta quando ela participa de Buffy, a Caça-Vampiros. E por último, eu indico o disco dela que foi premiado como melhor álbum de folk no Grammy de 2018, que é o Mental Illness. Esse disco é super bonito. Eu acho que ele fala um pouco sobre a nossa, como a gente lida com a nossa mente e as doenças mentais no século XXI. É um disco que me acompanhou bastante durante a pandemia. Então acho um disco muito bonito. Mental Illness, da Amy Mann. É isso. Tudo. Ao contrário do Renan, vou falar pra você ouvir sim o disco da Trilha de Magnolia, também que é ótimo. Bom, pra fechar aqui… eu acho que eu vou trazer o Van Morrison. Desculpa aquele anti-vax, gente, mas o velho… O velho fecha, só não fecha com a vacina. Ele entregou muito antes de demonstrar ser esse velho maluco que ele é. Gente, eu gosto muito de Van Morrison. Ele é este senhor irlandês que, misturava, né, jazz, R&B, música celta, música folk. Enfim, fez coisas maravilhosas. Eu acho que eu já falei aqui, eu já dei alguns álbuns do Van Morrison em algumas oportunidades. Mas eu achei legal trazer aqui, porque daí eu posso falar sobre alguns dos meus favoritos nesta edição. Eu acho que o Astral Weeks é um dos mais celebrados, assim, principalmente pela crítica. Eu acho um álbum belíssimo. Ele é bem romântico, assim, ele tem uma aura inspiradora. É bem bonito. É de 68. Aí logo depois ele lança o Moon Dance, que eu amo pesadíssimo. Que tem uma música que chama Caravan. E logo na sequência Into the Mystic, que são uma das minhas favoritas do Van Morrison. Esse já tem uma coisinha mais… vamos dizer fã. E aí tem o St. Dominic's Preview, que é de 72. Que daí é um pouco mais… como posso dizer? Mais cancioneiro. Que é bem bonito. Esse álbum é bem bonito também. Ele é bem curtinho, assim. Tem acho que 7 músicas. Mas daí tem uma música que tem 11 minutos. Então, enfim. Dá pra dividir aí e pensar que, né, o que é o tempo. Enfim, gente, o Van Morrison, ele é tudo, infelizmente. É que é difícil, né, falar de um senhor antivax aqui. Mas, gente, ele fez coisas belíssimas. Eu não sei mais o que falar. Eu gosto desse velho. Já que pode trazer gente cancelada, vou trazer aqui Kanye West, mentira. Nossa. A minha última dica é uma banda de Leeds, da Inglaterra, chamada Nubian Twist. Mais uma que vocês vão falar que não existe. É uma banda de jazz maravilhosíssima. Cara, que seleção foi essa que ele fez, gente? Ele quis ser indie. Com isso. Ué, são bandas que eu falo pouco. Bem não pouco, era né? essa a ideia? A gente só quer brincar com você. A gente é assim, brincadeiras bobas e gostosas. Pra quem gosta de Ezra Collective, vai nessa, porque é uma banda maravilhosa, assim. São 9 integrantes nessa banda, então é uma big band de jazz maluca, que também tem essa coisa de unir diversos estilos malucos que brincam ali com muita coisa de música afrodiaspórica. É mais uma desses grandes grupos assim, do Reino Unido, dessa cena de jazz que eu sempre falo bastante aqui. O Nubian Twist tem coisas de jazz, soul, afrobeat, hip hop, funk, reggae, música latina. Então, assim, é bem eclético, assim como o grupo de músicos que o forma. E de discos eu quero falar principalmente do Freedom Fables, de 2021, um disco maravilhosíssimo. Tem bastante dessa coisa de afro-jazz, assim, high life, soul. É muito bom. Tem o de 2019 que chama Jungle Run, que é muito bom também. E de último eu vou dar um disco que eles lançaram no ano passado, que chama Find Your Flame, que é muito, muito divertido também. Vai lá, Kleber. A pauta, Nick Silva, era ouvimos muito, falamos pouco. Não ouvimos nada e falamos nada. Tá inventando essas coisas aí. Você quer pegar no pé dele. Depois a gente vai atacar o Kleber, que ele tá incomodando o Nick. A gente vai ser cancelado.
Bora lá. Pra minha última, é um coletivo também, formado por pessoas reais, que existem, que tenham fotografias, estão conhecidas aí há muitos anos. Estou falando de uma das bandas da minha vida, uma banda que eu amo de paixão de coração, que é o Broken Social Scene. Grupo canadense, encabeçado pelo Kevin Drill e o Brendan Canning, mas que já passou por... abriu passagem para muita gente, apresentou muita gente. A Feist vem de lá, a Emily Hines do Metro, que veio do Broken Social Scene, a Amy Love, que é do Stars, veio do Broken Social Scene. É um grupo de indie rock com muita gente envolvida, muita gente mesmo. Então tem membros rotatórios, você tem algumas pessoas que são fixas, que são os dois fundadores ali, mas em geral são pessoas que vão fazer os seus trabalhos, voltam, reaparecem. Que não tem como pagar a conta de todo mundo, a gente não tem meio que sustente tanta gente. Exato. Aí eles fazem um freela, às vezes lá, exato, fazer um freela esse final de semana com eles. Tanto que eles só vieram pro Brasil uma vez, que foi no Planeta Terra em 2010 ou 2011. Eu tive o privilégio de Imagina pagar passagem pra toda essa gente com o dólar nessa altura. E nem foi com tanta gente, não. Eu acho que era só, tipo assim, tinha uns 5 ou 6 integrantes, assim, dentro do palco, que pra mim já é muito ali. A discografia deles também é muito curta, porém fascinante. Eles só tem 5 álbuns de estúdio, mas eu consegui tirar um dos discos, que é o primeiro, que eu acho bem mais ou menos, e trazer uma coletânea. Então eu vou recomendar o You Forgotten the People, que pra mim é a obra-prima deles, um dos grandes discos de indie rock dos anos 2000, que sai em 2002. Tem o Broken Social Scene, disco homônimo de 2005, que é fantástico. O Forgiveness Rock Record de 2010, que é quando eles vieram pra tocar no Brasil pela primeira vez. O Hug of Thunder de 2017, que é o último disco que eles lançaram até hoje. E aí eu recomendar também a coletânea Beehives de 2004, que traz algumas canções inéditas e outras músicas que eles já tinham lançado nos outros discos de uma maneira muito diferente. Então, amo de coração, espero que eles voltem com um disco novo logo logo. Fechamos, meus amigos. Fechadinhas. Olha, aqui ao vivo, o Marco Antônio Gomes falou: a voz da Lisa é a coisa mais absurda do mundo. O Fábio Júnior falou: sempre pulo Everybody Hurts também, Isadora, mas o álbum é perfeito. Boa. O Fábio Júnior também falou: esse episódio está chiquérrimo, sim. E o Vinícius Correia falou: eu amo o Ruins, da Groper, que ela trabalha muito lindamente o piano. E você que está ouvindo, quais são os artistas que você ouve muito, mas fala pouco e acha que as pessoas deveriam conhecer? Conta pra gente no nosso Spotify ou lá no nosso Instagram, na edição desse programa, que a gente lê na semana que vem. Certo, meus amigos? Certo. Vamos pro segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Nick Silva, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz dicas de coisas que a gente não para de ouvir. Boa, e temos discos da semana, Nick? Temos Jadsa com Big Buraco. Ai, que delícia! Descasso, que caralho. buracão! Cara, eu adorei, é o segundo álbum da Jadsa em carreira solo, o primeiro dela desde o Olho de Vidro, lá de 2021. Produção do Antônio Neves em parceria com ela mesma. A gente já tinha recomendado singles e eu acho que o disco, quando você ouve do começo ao fim, faz muito mais sentido. Eu estou apaixonado por Mil Sensations. Eu fiquei feliz de poder vê-la no Pop Load nesse final de semana. Já trocou algumas das musiquetas ali, mas eu acho que o disco em si cresce muito, né, Nick Silva? Pra mim foi muito interessante porque foi basicamente revisitar coisas que ela fez lá no Veracruz Island com o Taxidermia. Tem acho que umas 2 ou 3 músicas que são recriações, assim, mas são recriações completas mesmo. É outra vibe, outra coisa. Mas foi interessante poder voltar pra esse lugar, pra esse disco que eu gostei tanto na época. Né? Então, foi um dos melhores indicados aqui pela gente. Um dos seus favoritos do ano passado.
E é isso, assim, é voltar, só que, sei lá, com uma lente diferente, assim, com um filtro de outro lugar. E aí, enfim, tá muito chique, assim, a produção, tá muito jazzy, assim, tá muito linda. Boa. E além desse disco, o que você traz essa semana, Nick Silva? Bom, eu quero reforçar a Lué de Luna com Um Mar Pra Cada Um. Que disco fino, que Tá disco chique. Puta que pariu, Também maravilhoso. concordo com esse, já que eu não estava aqui semana passada. Então, comenta aí também, Renan, já que você não veio. Que descasso, né? É muito absurdo, eu acho que é muito bonito a gente poder acompanhar essa trajetória da Lué de Luna e vê-la crescendo e ver ela cada vez mais dona das suas próprias coisas e criando narrativas da forma que ela acredita e como ela enxerga. E eu acho que tem esse casamento que ela faz de referências, que aí a gente vai ter coisas do mundo todo conectadas com a música brasileira de uma forma muito rica. Enfim, acho que é um disco que cada vez que a gente ouve, a gente vai descobrindo coisas novas, né? Uma coisa que eu não comentei na semana passada, mas que me evocou muito, cheira muito a Djavan esse disco, assim. Essa coisa de ser Pode uma crer. voz negra nesse campo entre o jazz, o soul, o pop e a música brasileira. Eu recomendei na semana passada, volto agora porque eu acho que assim, ele cresceu muito. Não é um disco fácil, não é um disco imediato. Eu acho Por ele isso segue que eu numa- ainda não tive tempo, estou aqui comentando, tá? Eu quero parar pra ouvir com calma, gente. Eu não acho um disco difícil também, amigo. Não, eu ele acho não que a é primeira difícil, música é mais. Mas ele não é imediato. A escolha dela de abrir o disco com uma música instrumental já é uma pista sobre isso. Eu acho que ele precisa pede de outro ritmo. Ah, isso que eu com acho que certeza. Hoje Isso em com dia certeza. as coisas são muito rápidas e muito tipo, você tem que ouvir o single e são 15 singles e quando você vai ouvir o disco, você já conhece metade do disco. E o trabalho dela é criar realmente um disco e te pedir pra você tirar aquele tempo pro que ela tá te propondo. Ela ali. fala, ó, respira e Exato. mergulha comigo. Eu Vamos acho que isso mergulhar. é muito bonito e é tipo uma coisa de artista mesmo, dela Uhum. querer criar aquele diálogo com a gente e propor essa narrativa. Então acho que é muito bonito. Babado. Mas segue daí, Nick Silva. Bom, quero falar de 3 singlezinhos que eu tenho aqui. Whitney com Darling. Whitney é aquela Ai, bandinha amei! de Chicago. Muito boa, adorei. Muito bom. Que fazia um tempo que já não lançava nada, né? O último disco deles foi o Spark, de 2022. Aí desde então eles lançaram nada inédito, lançaram acho que coisa do baú, mas nada novo. E essa faixa é muito bonita, assim, ela é bem tristona e tal, tem essa coisa meio, sei lá, Big Star. Enfim, achei muito linda. Mais uma aqui é a Hotline TNT, com Break Right. Esse é o terceiro single que eles já lançaram pro próximo disco deles, que chama Raspberry Moon. Vai ser lançado no dia 20 desse mês, pela Third Man Records. Essa é uma faixa muito interessante, assim, porque ela começa bem calminha, e aí vai com o tempo, sei lá, ganhando corpo, ganhando uso das guitarras, assim, é muito bonito. E minha última diquinha é o Drug Dealer com a Wise Blood, com Real Thing. Musiquinha muito chique, muito fina. Tem uma coisa meio folk, soul dos anos 60, 70, assim. Bem bonita. Tem os arranjos de violino foda, os saxofones. E a voz da Wise Blood tá maravilhosíssima. Acompanha clipinho se você quiser ver eles tocando em estúdio. Bem bonitinha essa faixa. E é isso. Isadora Almeida. Vamos lá. Eu não sabia que eu precisava de uma música do Alex D tocando, sei lá, mandolim, muito bom. Afterlife. Muito bom. Gente, que música boa, como eu amo este menino. Assim, não acho legal a gente trazer pessoas com quem eu mantenho um relacionamento aqui. Eu acho que não fica profissional, mas fala do meu namorado aí. Ah, tá bom. Então, eu achei que ele lacrou, tá? E fiquei muito animada. Nem sabia que ele tava pra lançar coisa nova. É o Vem primeiro aí. disco dele por um grande selo. É o Vem aí. Headlights. Sai no dia 18/7 pela RCA. Mesma gravadora do Strokes, Isadora Almeida. Gente, a capa eu achei um babado. Ai, ele é muito É foda, a mesma né? estética de sempre, que é um desenho. Louco, mas meio louco bizarro. demais. Aí, tem uma música que eu ainda tô pensando o que eu achei. Das Haim. Take Foi Me a Back. música que eu mais gostei até agora. Você mais Eu gostou? gostei dessa Eu, também, amiga. eu não tô comprado nesse disco. Eu também acho não. que vai ser bom. Não eu acho tô, que vai não, ser eu bom. tô, eu tô, como é que fala? Eu tô muito curiosa, porque assim, ou elas estão guardando umas bombas pro álbum,
Eu acho que não vai ser eu bom, não amiga. sei. Eu tô… Gente… Eu tô assim, preferindo ficar eu descrente e também, me surpreender. exato, eu acho que eu tô tipo assim… Mas eu achei curioso essa Neutra. música, porque ela tem uma coisa meio indie orquestrinha dos anos 2000. Tem um Glockenspiel. É um Glockenspiel, não acho que é um xilofone, é um Glockenspiel, né? Que elas tocam Não ali. sei, não sei. Tilililim, Sim, tem uns sim. barulhinhos, tem uma outra É pegada. uma coisinha bem indiezinho. Bem produção do 2000. Rostan. Bem aquelas coisas paralelas que ele fazia off Vampire Weekend. Eu gostei, achei curioso. Mas eu não tô comprado nesse disco. Eu sinto dizer que nós vamos lutar. Eu gostei de Relationships por enquanto, acho, assim. Foi a melhor pra mim. Foi a única que eu… Agora eu não sei. Eu tô confusa, gente. Talvez eu precise ouvir em paz o álbum, sabe? Mas sabe o que eu amei? Que eu vi numa entrevista elas falando que I Quit é do filme do The Wonders, lá do… That thing you do. Que tem uma cena lá que ele pega, tipo, e fica falando no microfone. I quit, I quit, I quit. Eu achei muito bom que é isso, porque elas têm as mesmas referências que eu. Eu amo esse filme. E a capa, gente, amiga? é O isso. que você achou? Eu gostei. Eu vi que elas compraram os vestidos 2 horas antes de tirarem a foto. Foram tirar numa eu vou dizer que eu lavanderia acho que isso é a com coisa o- mais legal que tá rolando. O Que é quê? essa estética delas refazerem essas fotografias Ah, clássicas. isso é maravilhoso. As eu capas queria- dos singles são gênias. singles, geniais. Gênias. Eu queria muito que alguém fizesse no Brasil, tipo, Caetano estacionou o carro no Leblon, sabe? Eu queria muito. Exato, eu também. As capas do single eu tô achando, tipo assim, 10 de 10. E a capa do álbum eu adorei. Paul Também Thomas gostei. Anderson, elas foram numa lavanderia e tiraram a foto, eu amei. Eu não rolou pra mim. Não é pra você, não é sobre você. Tá bom. É isso, gente. E você, Renan Guerra, o que você traz essa semana? Bom, eu quero primeiro reforçar o que vocês falaram na semana passada das Irmãs de Pau, com o Gambiarra Chique Parte 2. Te representei aqui, ó. Fiz até um sotaque gaúcho. Eu acho que é um disco excelente. Eu vinha falando aqui sobre como elas têm crescido cada vez mais. Como eu acho que é cada vez mais importante a gente não fazer concessões enquanto arte queer e arte de pessoas trans. A gente está num momento que esse mês estamos no Pride Month. Antigamente era um mês que muitas marcas… Feliz mês de orgulho, amigo. Felicidades para você também. Era um mês que muitas marcas antigamente nos abraçavam, queriam propagandas, queriam todas essas coisas. Cada vez mais a gente diminuiu essas coisas. Agora saiu da moda. É cada vez mais então a gente seguir metendo o pé na porta, fazendo os nossos com os nossos. E eu acho que elas fazem isso de forma maravilhosamente bem, porque é extremamente divertido. Elas entendem essa perspectiva de funk putaria, de criar esses personagens, esses universos que elas desenvolvem nas canções. A produção tá excelente. Enfim, muito, muito bom. Gambiarra Chique, uma das melhores capas do ano. Toda a produção estética. Muito maravilhosa. foda. Muito foda. E aí, nossa, agora que eu percebi, nem foi combinado, mas é talentos trans essa semana. Porque a segunda coisa que eu trago é o disco solo da Candy Mel, que era vocalista Muito da bom. banda. Sério? Também Não tava na vi minha que ela lista aí. lançou. Se Minha chama minha 5 dica. Estrelas. Tem participações do Rico da Laçã, da Jupe do Bairro, da Lineker, da MC Tá. Turminha 10 de 10. E eu acho que é um disco muito bonito que prova as potencialidades dela para além dos gêneros que estavam ali propostos dentro da banda. Eu acho que a banda tinha um universo temático sonoro Muito específico. específico. Sim. E aqui ela mostra todos esses outros caminhos dela. E eu acho bonito que ela também se mostra enquanto compositora, Sim. para um outro lado, que às vezes a banda tinha essa perspectiva de humor, que eles Mas trabalhavam vai mais pra junto. uma coisa no MPB, amigo? Vai para vários caminhos. É outra pegada. Tem uns momentos que tem essa coisa Tem de… brega, tem tipo outros ritmos regionais, assim. E tem momentos que são mais, tipo assim, baladas, mais Tá. românticas. Então tem vários caminhos que ela mostra, Vou meio ouvir. que apontando essas experiências possíveis da sua canção. A produção é assinada pelo Nave, que já trabalhou com MC da Carol Conká, e pelo Fejuca, que já trabalhou Ai, com a Lini capa é Quereche, né, Fran? belíssima. O material gráfico, todas as fotografias, amigas, Ai, são achei lindas, lindo. lindas, lindas, lindas. Ah. Muito bom. E eu acho que eu tenho sentido assim, ela tem feito muitas coisas, muitos vídeos, tem criado possibilidades de
conversar com as pessoas. Eu sinto que é um momento muito importante para ela de se mostrar enquanto artista e é bonito de ver, assim, tem sido muito interessante acompanhar essa nova fase. Então, 5 estrelas da Candy Mel. E por último, foi algo que me surpreendeu, que é o primeiro disco solo da Raquel, que era a Raquel Virgínia, das Bahias e a Cozinha Mineira. Porque a Raquel, quando elas terminaram, a Raquel foi por outros caminhos que na época não tinham me interessado. Eu tinha gostado bastante das coisas que a Açucena vinha fazendo, mas os caminhos mais pop da Raquel não conversaram comigo. E aí agora ela lançou esse disco que chama Não Incendiei a Casa por Milagre, que também tem uma capa lindíssima. Nossa, e me surpreendeu muito. Então, esse nome vem de um texto do Almodóvar, no último livro dele de crônicas e contos. O disco tem várias referências do Almodóvar, tanto na estética quanto em algumas canções. É um disco quase todo composto por ela. O disco foi produzido pelo Moreno Veloso. E ela cita ali como referência as coisas que ela já trazia da Gal. Então tem diálogos com algumas coisas do universo da Gal Costa. Mas eu acho que é um disco muito potente do que ela sabe fazer, da forma que ela sabe fazer, assim. Eu acho que durante muito tempo ela ficou nesses caminhos de tentar criar canções pop, de tentar ir por uns outros caminhos que nem sempre encaixavam com ela. E aqui eu acho que tem uma estranheza, uma coisa interessante. Enfim, gostei muito. Achei muito bonita a versão que ela fez de autotune autoerótico, que a Gal cantava em Recanto, mas gosto muito das composições autorais dela, acho ao vivo uma faixa muito, muito bonita. Então, Não Incendiei a Casa por Milagre, da Raquel. Essas são as minhas dicas de hoje. Bora lá, vou começar aqui pelos singles, e eu vou começar pelo single da semana pra mim, que é a volta da Lupe de Lupe com Redenção, 3 Gatos e um Cachorro, música que abre passagem pro novo álbum da Lupe de Lupe, que se chama Amor, sai pela Balaclava Records e pela Geração Perdida. É uma composição do Renan Benini, que é o grande romântico da Lupe de Lupe. Eu amo 9 minutos ali de uma canção avassaladora, destrutiva, muito shoegaze, muita distorção, uma outra pegada. Estou ansiosíssimo pro novo disco. Lupe de Lupe é uma das bandas do meu coração. Essa semana eu vi alguém falando que o Renan deveria ser o único vocalista e excluiu o Vitor, e eu odeio isso, porque eu acho que a beleza da Lupe de Lupe é esses contrastes entre essas bizarrices que o Vitor Brauer traz contra essas canções românticas do Renan. Quem voltou com música inédita é o Matheus fazendo rock com Arte Mata, música que abre passagem pro novo álbum de estúdio dele. É uma canção manifesto, ela tem produção do próprio Matheus em parceria com o Fernando Catatal e o Rafael Ramos. É o primeiro disco que ele vai lançar por um selo de médio, que é a Deck Disc. Tô bem ansioso, gostei muito da estética, gostei muito da canção e vem aí. Quem votou, Renan Guerra? Nossos amigos gaúchos da Dingo. É verdade, Dúvidas. eu vi, eu adorei. Muito bom, pop rock com pegada de anos 70, e quem gosta de Tim Maia, eles já vinham trabalhando essas questões desde o disco de 2018 e volta agora de um jeito e o clipe sensacional. É super bonitinho. Muito bom, a estética deles é sempre impecável. Indo para os discos, Fernando Mota, com movimento algum, já vinha falando dos singles. O disco é ainda mais interessante. O trabalho é o primeiro álbum de estúdio do Fernando Mota desde Ensaios para Destruir, de 2021. É um disco que tem produção assinada pelo Thiago Klein, que é o músico que já integrou a Quarto Negro, que é uma banda que a gente gosta aqui. Tem participações especiais do Paira e do Terra Plana. Eu amo o Fernando Mota, eu acho que ele é um cara que equilibra essa coisa entre o ruído e as canções mais pop, e esse disco, assim, é mais um acerto na discografia dele. Quem voltou com um novo disco, Nick Silva, é o Tui, com Juvevê. É o disco muito bom. Ele pega essas questões de música brasileira, mas ainda assim mantendo essa relação com as pistas e com a cena internacional. Transita por entre estilos, a capa é lindíssima, então tá muito bom. Miley Cyrus com Something Beautiful, que eu pensei que o Renan ia trazer hoje. Eu não consegui ouvir tudo com calma, mas eu gostei do que eu ouvi. Foi a primeira coisa que eu ouvi quando saiu na sexta. Ele tem uma progressão, ele começa uma coisa mais contemplativa, mais grandiosa, quase folkish em alguns momentos, e acaba meio country, e aí ele acaba nas pistas.
E aí ele é o disco, entre muitas aspas, indie da Miley Cyrus, porque ele tem como produtores o Jonathan Radle, que já trabalhou com YS Blood e com The Killers. Tem produção do BJ Burton, que já trabalhou com Bon Iver e com a Charli XX, e do Sean Everett, que já trabalhou com The War on Drugs e é parceiraço da Casey Musgraves. Mas ele tem como músicos, compositores e afins, membros do Always, que assinam várias faixas, e membros do o vocalista do Model Actors, que trabalhou com a Miley, ficou felizão, assim. Tem participação da Britney Howard em uma das músicas, que é Walk of Fame, que é linda. E tem participação da Naomi Campbell em Every Girl You Ever Loved. É a parte mais disco ali do final do álbum. Mas eu defenderei, eu ainda não entendi. Não, mas tá ótimo, assim. Não, então é só assim uma loucurinha, mas eu adorei. Ele é menos comercial, mas eu sinto que é o disco... É a primeira vez que eu ouço um disco da Miley Cyrus desde, sei lá, do Bangers de 2013. Porque senão os outros era tudo um single e um monte de canção aleatória. Esse é um disco, a capa bonita, a fotografia bonita, tudo lindo. Seguindo aqui, You com Evangelic Girl Is a Gun, disco mais pop, mas que incorpora elementos de trip hop, de indústria, umas coisas maluquitas ali, estou absorvendo ainda. E eu gostei muito, minha amiga Isadora Almeida, do Caroline com Caroline 2. É o segundo álbum dessa banda de pós-rock que a gente já vinha conversando aqui. É a que tem a música com a Caroline Polachek, né? Uma das músicas tem parceria com a Caroline Polachek. Ainda. O álbum. Mas ele é um disco de post-rock, vai ter acenos aí pra coisas tipo Sigur Rós, Godspeed You Black Emperor, Talk Talk. Mas ele me lembrou muito Channel Beats e o McGee em alguns momentos. Então principalmente nessa coisa desses gêneros pop distorcidos, distorções da voz, desconstruções. Eu gostei da música com a Caroline Polachek, achei ótima. O disco cresce, o disco tá muito bom, ele é muito interessante. Parece muito o Black Country New Road, mas uma versão retorcida, mais abstrata, mais etérea, sem as orquestrações assim tão grandes. Ele é um disco com muita gente envolvida, mas que ele vai mais fragmentado, assim. Então, achei bem interessante, tenho sentido muita satisfação em ouvir ele aí. É isso. Vamos pro próximo bloco, minha gente? Bora. Você precisa ouvir isso. Terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso, Nick. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente fala qualquer coisa aí. Mas já que é qualquer coisa, vou furar aqui. Vai. Eu queria aproveitar esse espaço pra gente conversar sobre a edição 2025 do Pop Load Festival, evento que aconteceu aqui em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, a primeira vez do Pop Load no Parque do Ibirapuera. Teve ali Lau Fei, St. Vincent, o headliner que era Norah Jones, teve King Gordon. Eu acho que eu e a Isa fomos ali pra curtir esse festival que aconteceu num sábado, que eu fiquei muito feliz. Eu tô cansado de evento de domingo, gosto de domingo pra descansar. E eu adorei. Eu acho que em termos de estrutura, eu sou uma eterna viuvinha do Pop Load no Memorial da América Latina, mas venhamos e convenhamos, não tem sombra nessa merda desse lugar, porque o Oscar Niemeyer odiava plantar uma árvore. Adorei ver essa edição ali no Ibirapuera, no cercadinho, com árvores, com espaço gostoso. Uma semana depois do C6, então a gente cria esse senso constante de comparação. Adorei os espaços para carregar cartão, tudo virtual, sem ficar passando com 1000 pessoas. Cerveja, assim como a gente falou no C6, tem mais espaço para você sacar ali na hora também. Eu fiquei com a sensação, eu acho que isso é uma percepção quase de todo mundo, que é um line-up assim, meio lado B, assim, é a sobra da sobra dos outros festivais, e eles tentaram manter ali um festival. Eu sinto que a T4F escanteou muito o Pop Load Festival, acho que é um festival que a gente gosta muito, que merecia mais destaque, mas eu vi excelentes shows. Já cheguei de cara com The Lemon Twigs ali, foi um show interessante, um pop rock Beatles, muita gente idosa correndo pra frente do palco, que foi interessante. Beach Boys e Beatles, né? É o que eles têm que ouvir, então.
Realizei meu sonho de ver Kim Gordon pela primeira vez, porque o Sonic Youth simplesmente decidiu acabar quando eu decidi sair de casa para ver minhas bandas favoritas. Fiquei muito surpreso com o Lau Fei. Eu vi muita criança com a camisa dela, muita gente para curtir o show dela. Caravana, eu vi van adesivada. Tipo, eu fiquei meio uau. Acho que a constatação maior foi da St. Vincent, foi a grande headliner do evento, assim, foi uma coisa absurda. Todo mundo falou, eu não vi. Eu vi lá, eu já vi show dela antes, mas então, ali eu também senti uma maturidade muito absurda. E eu tava já sentado lá pra trás. Eu falei, eu vim pra vir Kim Gordon, vou ficar o resto do show aqui naquele morrinho lá atrás. E eu senti muita falta de não ter ido lá pra frente, porque eu senti que ela entregou, dominou, brilhou, assim, foi uma coisa muito absurda. E Norah Jones estava ali, né? Foi o show que eu vi e fui embora. Eu falei assim, cara, definitivamente não é pra mim. Mas foi uma edição interessante. O que você achou, amiga Isadora, que se emocionou com Skank e Terno Rei ali? Gente, eu fui lá dar uma passadinha, prestigiar, né, o festival, amigos. Eu só vi o Terno Rei, eu vi o finalzinho do Lemon Twigs, mas eu já tinha visto no Cinejoia no dia anterior. Uma graça, né? Eles são uma gracinha, os divos. Aí o Terno Rei com o Samuel Rosa é aquilo mesmo, combina muito. Tipo, é muito surreal, assim, o Samuel cantando ele tava as músicas. Muito feliz. Ele tava muito feliz, é muito legal, ele tá assim, sentindo tipo, falta de banda. a camaradagem, né, a broderagem. Mas, muito lindo, assim, tipo, ele cantando programação normal, sabe? Tipo, que é uma música nova e continua fazendo sentido, sabe? Tipo, dá muito pra ver o Samuel nessas músicas novas do Terno Rei e dá pra ver o Terno Rei ali nos clássicos do Skank, que é a maior constatação, assim, que é muito bonito. Kim Gordon, tipo, Jesus, o que foi aquilo? A mulher é muito foda. Ela tem 71 anos, 71 anos com aquelas pernas, com aquele corpo gostosa. E ainda militando, sabe? Uma mulher dessa não tinha mais que ter que militar por causa do Golfo do México, sabe? Tipo, ai, gente, que mundo é esse? Enfim, mas assim, muito torto o lugar, né, que tava ali, tipo, meio sem vibe por causa do pessoal. Mas não esvaziou, tinha uma... a galera ficou. Não, né? não esvaziou porque a galera tava guardando o lugar pra Lauf. Sim. Então, tipo assim, mas enfim, acontece. Tem vezes que não tem muito o que fazer. Foi um show super bem resolvido, meio climático por causa do clash ali de gerações, né? E de pessoas que estavam guardando o lugar. Mas eu amei, assim, achei ótimo. Eu queria fazer um shout-out aqui, como disse a minha amiga Isadora todas as vezes, pro Palco Paralelo, patrocinado pela cerveja. Porque muito a gente legal. Simplesmente teve um resumo de toda a cena brasileira do ano passado para esse ano. Eu vi um show excelente da Supervão, show excelente da Jadsa, da Vera Fischer Era Clubber. Eu vi também metade. Show, foi o último show que eu vi assim, bem de pertinho. Ganhei até uma piscadinha da Cristal. Ela viu que eu tava cantando. Ela fez. Ela deu uma piscadinha assim, você conhece, gente, né? Sério. Vi que muita gente conheceu eles por causa desse show, assim, foi genial. Sim, amigos me mandaram mensagem falando: ai, você tinha falado tanto dessa banda, eu fui ver esse final de semana. Ao e vivo. Aí várias pessoas adoraram. Tava, a galera tava no front lá, tipo, só... A boy tecladista é uma delícia, eu queria dar uma lambida nele, assim, uma deliciosa. Que isso? E eu troquei um papo com a Mur Mother, ela veio perguntar se eu tinha isqueiro, daí eu falei, não, amiga, eu não fumo. E aí eu já aproveitei e falei, adoro o seu trabalho, pipipi, popopó. E ela mandou um DJ set bem rocks, muito anos 90. rocks, Rage Against ela the abriu Machine. Rage Against e em seguida de The Drive-In. Até mandei mensagem pro Nick na hora, assim. Foi tudo, foi sensacional. É isso. Bom, então, Kleber, você já deu sua dica, né? É minha dica. É a sua minha dica retrospecta. Tá, Renan Guerro, o que você traz? Bom, seguindo no tema Pride Month, que eu comecei no vlog anterior, tem uma imagem que as pessoas adoram usar e sempre usam como meme, que é a mulher falando "The world of heterosexuality is a sick and boring life". E é uma imagem da Edith Massey no filme Female Trouble, que é oficialmente o meu filme preferido do John Waters. Ele é de 1974. Foi feito logo depois do Pink Flamingos, que é ali o clássico cult que as pessoas assistem e ficam horrorizadas. E tem basicamente o mesmo elenco. E ele conta a história
da Dawn Davenport, que é interpretada pela Divine, e ela não ganha os Cha-Cha Heels que ela queria de Natal, e daí ela quebra a árvore de Natal, bate nos próprios pais, sai pra rua, começa a se prostituir, vira uma grande criminosa. E a história acompanha basicamente essa narrativa. E aí ela vai contando vários outros personagens durante a sua vida de crime. Uma dessas personagens que aparece é a personagem da Edith Massey, que ela sofre muito porque o filho dela quer ter uma vida de heterossexual, ele quer casar, quer ter filhos, ela fica muito triste, ela precisa muito que ele se transforme em cabeleireiro, que ele seja um grande gay, mas ele não quer. Enfim, é um filme maravilhoso, é um dos filmes mais absurdos do John Waters. A Divine tá assim, completamente incrível, tem momentos muito icônicos visualmente. É um filme como quase todas as coisas do John Waters não temos em streaming no Brasil, então vocês têm que dar seus pulos pra assistir. Mas é isso, é um filme maravilhoso. Então, Female Trouble, de 1974, do John Waters. Boa, Nick, o que você traz? Eu tenho uma dica que eu acho que o meu amigo Kleber Fak vai gostar. É o Lazarus. Série que tá passando na HBO Max. Nossa, tô vendo várias pessoas comentar. Da Adult Swim. É um anime, né? Dirigido pelo Shinichiro Watanabe, que é o mesmo que fez o Cowboy Bebop, de 98. Na produção também tem o Chad Stahelski, que é o cara que faz as piruetas malucas lá dos filmes do John Wick. Então ele tá produzindo essa parte de sequência de ação e tudo mais. E pra ajudar, tem a trilha sonora fodaça de gente como Kamasi Washington, Bonobo e Floating Points. Então, assim, se isso não fosse suficiente para o Kleber ver, tem uma história bem interessante, assim. A série se passa em 2052, e aí o Dr. Skinner é um médico farmacêutico, inventou uma droga que basicamente cura todos os males do mundo, mas aí ele fez uma pegadinha com todo mundo e em 3 anos depois que todo mundo tomou a primeira vez a droga, todo mundo começa a morrer. E aí existem 30 dias finais da humanidade antes de todo mundo que tomou essa droga morrer pra tentar achar uma cura, só que esse doutor desapareceu. Então eles criam um time improvável pra ir atrás desse cara. É bem intrigante, aí fica nesse tipo, onde tá esse maluco e tal. E enfim, é episódico, então cada episódio ele conta tem pistas e eles vão atrás desse doutor. Tá bem divertido. Eu vou só terminar o Last of Us e aí eu vou começar a assistir. Você não vai gostar do Last of Us, amigo. Mas tá eu muito estou adorando. bom. Espera chegar no 7º episódio. Tá. Não, eu vou adorar. E você, minha amiga Isadora, o que você traz essa semana? Gente, eu estou completamente apaixonada pelo filme Saturday Night, A Noite que Mudou a Comédia, que conta a história do Saturday Night Live ali, tipo... É muito legal, porque assim, o filme é literalmente 1h30 antes de começar o primeiro episódio do Saturday Night. Então é tudo uma contagem regressiva ali e você vai vendo o caos. Eu tava vendo depois em entrevistas que quase tudo ali realmente aconteceu. As coisas mais surreais e insanas né, dessa 1h30 antes de começar o primeiro episódio realmente aconteceram. Vamos lá, Kleber Fak, vou ler aqui. Às 11h30, 11 de outubro de 1975, um grupo de jovens comediantes e roteiristas mudou a televisão e a cultura para sempre. Esta é a história... de esquerda? Esta é a história dos bastidores dos 90 minutos que antecederam a primeira transmissão do Saturday Night Live. Repleta de humor, caos e magia de uma revolução que quase não aconteceu. A contagem regressiva acontece em tempo real. A direção é do Jason Reitman e eu fui assistir várias entrevistas depois porque eu fiquei completamente obcecada por todo mundo do filme. A Rachel Sennott, que faz Shiva Baby, ela faz esse filme. Ela é a Rosie Schuster, que é uma das escritoras do Saturday Night, que é casada com o Lorne Michaels, que é o criador, também roteirista do Saturday Night Live, que é interpretado pelo Gabriel Labelle, que é aquele menino que fez o Fabelmans. Ele tá
ótimo. Tipo assim, surreal. Muito, muito bom. Eu adoro o Jason Reitman. Ele é o diretor de Ele é Juno, o diretor de Amor Sem ele é Escala, o absurdo, diretor de cara. Obrigado por Sério. Fumar. Ele Ele é- se enfia em umas coisas meio Sim. merda de vez em quando. Sim, Mas eu acho sim. Mas ele um quando é excelente. projeto original, É, ele é muito bom. Ele é um dos melhores diretores norte-americanos que a gente tem hoje em dia. Assim, eu amo ele. O Cooper Hoffman, o filho do Hoffman, né? Tipo, faz o Dick Ebersol, que é também o cara que acredita, né? No Saturday Night Live ali. Tem também, cara, o Corey Michael Smith, que faz o papel do Chevy Chase, ele tá, tipo, surreal de bom. Tipo, muito, muito, muito foda. Ai, amiga, é um filme, não é um documentário. Não, Não, porque filme. saíram dois. Saiu um documentário sobre o Saturday Night. Porque o Saturday Night que Live eu tá fiquei completando confusa 50 agora. anos. Sim, que saiu recentemente um outro material. E aí saiu um documentário. Esse é o filme. É, tipo, a ficção que é, tipo, baseada em absolutamente todos os É do fatos Max, reais, eu preciso assim. ver. Não, é surreal. Cara, o William Dafoe, tipo, de executivo, maravilhoso. ele tá absurdo. Sério, eu tô completamente apaixonada por esse filme. Tem o Tem o J.K. J.K. Simmons Simmons. É. de Milton Berle, que é um cara que, tipo, na época era super, super famoso, tipo, tinha programa de TV. A Kaya Gerber, que faz a namorada do Chevy Chase, que na época era Jacqueline Carlin. Tipo, juro, tá surreal esse filme, assim. A direção e a direção, tipo, direção de arte absurda, assim. Tipo, a riqueza de detalhe de todos tipo, a cenografia, os looks, cabelo, maquiagem. Gente, 10 de 10, eu amei. Eu não sei porque as pessoas não estão falando tanto. Eu estou completamente... É porque eu acho que não é uma coisa cadelinha. muito atrelada à nossa cultura. É muito... será? Mas mesmo lá fora, você falou pouco. Que eu vi falar e daí de repente eu vi, nossa, o Exato, filme saiu exato, e e ninguém nem meio que falou. ignoraram. É que sabe o que é? Saiu tanta coisa relacionada ao... Eu mesmo trouxe aqui várias sketches. Mas é rolaram que nos qualquer últimos meses. peido que a Rachel Senna dá, as pessoas assistem e comentam lá fora. E eu achei bem curioso mesmo não terem Eu também, eu falado fiquei disso. meio em choque, assim. Porque o elenco é meio absurdo. muito bom, é só… tipo assim, é literalmente a juventude, tipo… que, Juventude. sabe assim? Tipo, que está fazendo coisas legais e filmes legais. E eu achei muito legal do diretor escolher realmente esse elenco que não é necessariamente tão famoso, que tá começando a carreira, pra interpretar essas pessoas, esses comediantes que também não eram conhecidos em 1975. Será que um dia vai sair uma versão brasileira do Saturday Zorra Night Total? Live? Vai. Não, vai ser- do Rafinha Bastos. Não, na vai Rede ser TV. sobre o Zorra Total. Não, vai ser, cada uma. Enfim, É, gente. 9 da noite, por Deus. Enfim, gente, eu achei muito, muito foda esse filme. Fiquei muito triste que não repercutiu tanto. Sem comentário essa semana. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no X, é isso. Eu sou Underline Renan Guerra em todas as redes. Você lê meus textos lá no Screenel. Além disso, tem newsletter toda sexta no Substack. Saiu uma matéria bem legal essa semana na Noise sobre o livro da Cláudia Wonder. Então leiam lá na revista Noise. Eu sou @Nick Silva e você lê meus textos lá no Monkey-Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Estamos produzindo conteúdo em vídeo lá no Instagram e no TikTok também tem agora, e estão republicando. Siga a gente na sua plataforma de streaming, curta, avalie, compartilhe. E se puder, seja um de nossos maravilhosos, deliciosos, preciosos ouvintes e apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Participa do nosso grupo fechado e participa aqui das gravações ao vivo, além de receber programas com antecedência, como a iPhone Mariana, Luiz Ricardo Melo, Jefferson Kozeneski, Tuane Malman, Vinícius Correia e Júlia Paterniani. Como? No apoia.se/podcastvfsm. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau! Tchau. All right, here we go. New Phineas and Ferb is here We're back, baby. for 104 more days I know what we're gonna do today. of summer vacation. I am ready for summer shenanigans. Let's do it. Oh, yeah. We're gonna bust Phineas and Ferb once and for all. Are
Are we gonna do this again? New inventions, shenanigans, innators, adventures, and songs. Brand new summer vacation. New Phineas and Ferb starts June 5th on Disney Channel and next day on Disney Plus. On disneyplus.disney.com. Esse podcast foi editado por Nick Silva.